A trajetória de Jahve e sua transformação no Deus único dos israelitas e um dos capítulos mais fascinantes da história religiosa. Conhecido pelos cristãos simplesmente como Deus e pelos muçulmanos como Allah, Jahve começou sua jornada como uma divindade entre muitas no Antigo Oriente Próximo. A região do Levante, onde viviam os primeiros israelitas, era um caldeirão de crenças politeístas, onde deuses competiam por devocar e influenciar. Antes de se consolidar como o único Deus digno de adoração, Jahve passou por um longo processo de evolução religiosa, marcado pelo que os estudiosos chamam de enoteísmo, a prática de reconhecer a existência de vários deuses, mas dedicar culto exclusivo a apenas um deles. Essa transição não aconteceu de forma linear ou pacífica. Na antiguidade, as fronteiras entre reinos muitas vezes significavam também fronteiras entre deuses. Quando um povo era conquistado ou dominado, não era raro que seus habitantes adotassem a religião dos vencedores para evitar conflitos. Os israelitas, por exemplo, oscilavam entre a adoração a Jahve e a outros deuses cananeus, como Baal e Azera, especialmente em momentos de crise ou quando se afastavam das tradições de seu povo. A própria Bíblia menciona dezenas de vezes o culto a Baal, frequentemente descrito como um falso deus, mas que, na prática, dividia espaço com Jahve no coração de muitos fiéis. Esse dinamismo religioso mostra como as crenças não eram estáticas, mas sim moldadas por contextos políticos, sociais e econômicos. Com o tempo, o monoteísmo judaico e, mais tarde, o cristão e o islâmico emergiu como uma força unificadora, apagando ou absorvendo as antigas divindades da região. Mas como Jahve se tornou o centro dessa revolução espiritual, o nome Jahve, ou Yahweh em sua forma original hebraica, carrega um significado profundo, aquele que ou aquele que faz existir. Composto pelas consoantes iu, conhecidas como tetragrama, esse nome era considerado tal sagrado que os judeus evitavam pronunciá-lo em voz alta. Em seu lugar, usavam termos como Adonai Senhor ou Elohim Deus, uma prática comum no Antigo Oriente, onde os deuses eram frequentemente invocados por epitetos que destacavam seus atributos. A origem exata do nome, porém, permanece envolta em mistério. Não se sabe ao certo quando começou a ser usado, nem em que circunstâncias, e os estudiosos divergem sobre sua etimologia. Alguns pesquisadores, como J. Massuel Millet e John H. Hayes, apontam que os primeiros registros do javismo estão perdidos nas brumas do tempo, enquanto certas passagens bíblicas, como aquelas atribuídas à tradical javista, remontam a adoracal a Jahve aos primórdios da humanidade. Outras narrativas, como as do Êxodo, associam sua revelação a Moisés. Há ainda teorias que sugerem que Jahve teria surgido como um deus ligado à metalurgia, possivelmente venerado por trabalhadores das minas de cobre do Vale de Timna, no sul do atual Israel. O arqueólogo Nissim Zalard, por exemplo, defende que Jahve compartilhava características com outras divindades da forja em culturas vizinhas, como o deus hitita Texub ou mesopotâmico Shkur, ambos associados a tempestades e ao fogo. Os primeiros vestígios concretos do culto a Jahve aparecem em registros históricos do final da Idade do Bronze, quando o povo de Israel começava a se destacar na região. Antes disso, a área era dominada por cidades-estado cananeias, cada uma com seu panteão de deuses. O santuário mais antigo dedicado a Jahve, encontrado em Samaria, data do século XII a.C., consistia em um altar ao ar livre, onde se cultuava um touro de bronze, uma imagem que remete ao deus cananeu El, frequentemente representado como um touro ou um ancião sábio. Nos textos bíblicos mais antigos, Jahve aparece com atributos típicos de divindades da tempestade e da guerra. Ele faz a terra frutificar, comanda exércitos celestiais e lidera os israelitas contra seus inimigos. Nos primeiros tempos, os israelitas não eram monoteístas, mas sim politeístas, adorando Jahve ao lado de outros deuses cananeus, como El, Baal e Azera. Com o passar dos séculos, porém, Jahve foi absorvendo as características e os epitetos de El até se tornar a divindade suprema. Baal e Azera, por sua vez, foram gradualmente marginalizados ou reinterpretados como falsos deuses, até desaparecerem do culto oficial. A referência mais antiga a Jahve fora da Bíblia vem de uma inscrição egípcia do reinado de Amenofis III, da 18 dinastia séculos 14 e 13 a.C., que menciona a terra dos Chazudiel, um grupo nomade do norte da Arábia, possivelmente associado aos Madianitas e Edomitas. Naquela época, o Egito era a potência dominante no sul do Levante e frequentemente saqueava as aldeias cananeias. Os israelitas,
considerados descendentes desses povos, provavelmente surgiram como uma comunidade de refugiados que fugiu da escravidão egípcia e se estabeleceu na região, dando origem ao antigo Israel. Quando o poderio egípcio enfraqueceu, devido às invasões dos povos do mar, Israel passou a ser governado por líderes militares conhecidos como juízes, figuras que, na prática, eram chefes guerreiros. Essas narrativas, porém, diferem bastante das histórias posteriores, como as dos livros de Josué e Juízes, que foram editadas e reinterpretadas ao longo dos séculos. A história de Jave, portanto, é uma tapecaria tecida com fios de conquista, adaptacal e transformacal. De um Deus entre muitos, ele se tornou o pilar das três grandes religiões abrâmicas, mudando não apenas a espiritualidade, mas também a cultura, a política e a identidade de milhões de pessoas ao longo dos milênios. Seu legado é um testemunho de como as crenças humanas não são fixas, mas sim vivas, em constante evocar outros registros históricos, como os textos de Amarna, onde são descritos como grupos seminômades que habitavam as regiões desérticas entre Canaã e o Sinai. A Menkau al-Shazudio sugere que o culto a esse deus já existia entre populações nomades ou seminômades, muito antes da formação do reino de Israel, possivelmente vinculado a tradições tribais do sul da Palestina ou mesmo da região de Mídia. A descoberta dessa encyclical reforçou a hipótese de que Jahve não era originalmente uma divindade exclusiva dos israelitas, mas sim parte de um panteão mais amplo, compartilhado por diferentes povos da região. Os Shazu, por exemplo, poderiam ter sido um desses grupos que veneravam Jahve como um deus da tempestade ou da guerra, associado a montanhas sagradas como Sinai, onde, segundo a tradição bíblica, Moisés teria recebido as tábuas da lei. Essa conexão com o deserto e com locais de difícil acesso reforça a ideia de que Jahve era, inicialmente, uma divindade ligada à sobrevivência em ambientes hostis, protegendo seus seguidores em meio às adversidades. Com o passar do tempo, porém, o culto a Jahve foi se diferenciando das demais tradições religiosas da região. Enquanto os cananeus mantinham um panteão hierarquizado, com El como Deus supremo e Baal como Deus da fertilidade, os israelitas começaram a enfatizar a exclusividade de Jahve, especialmente após a centralização do culto em Jerusalém. Esse processo não foi linear, nem isento de conflitos. Textos bíblicos como os livros dos reis e dos profetas revelam tensões constantes entre a adoração a Jahve e a influência de outros deuses, como Baal e Azera, cuja presença em templos e altares israelitas é atestada por descobertas arqueológicas. Um exemplo marcante dessa ambiguidade é o reinado de Acabe de Jezabel, no século 9 AC, quando o culto a Baal foi oficialmente introduzido em Israel. A narrativa bíblica apresenta esse período como uma apostasia, culminando na confrontação entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. No entanto, evidências arqueológicas, como a inscrição de Kuntilet Ajrud, sugerem que, mesmo em momentos de sincretismo religioso, Jahve ainda era venerado ao lado de outras divindades, como Azera, que em alguns contextos parece ter sido considerada sua consorte. A transição de Jahve de um deus tribal para o deus único e universal das religiões abrâmicas ocorreu de maneira gradual, impulsionada por eventos históricos como a destruição do primeiro templo e o exílio babilônico. Durante o cativeiro, os judeus foram expostos a novas ideias religiosas, incluindo o zoroastrismo, que pregava a existência de um único Deus supremo e a dualidade entre o bem e o mal. Essa influência, aliada à necessidade de preservar a identidade judaica em meio a um império estrangeiro, acelerou o processo de monoteísmo estrito. Ao retornarem a Jerusalém, os judeus reconstruíram o templo e consolidaram uma nova forma de adoração, centrada exclusivamente em Jahve. A Tora, compilada e editada nesse período, passou a apresentar Jahve não apenas como o Deus de Israel, mas como o Criador do universo, o Senhor da história e o único digno de culto. Essa transformação foi fundamental para a sobrevivência do judaísmo como religião distinta, mas também lançou as bases para o cristianismo e o islamismo, que, séculos depois, adotariam Jahve sob os nomes de Deus e Allah como a divindade suprema de suas respectivas tradições. A Batalha de Cádiz, travada pelo faraó Ramses II contra os hititas, na qual ambos os lados reivindicaram a vitória. Amenkau Anub em alguns registros levantou questões sobre a origem de Jahve, sugerindo que talvez não proviesse de Canaã. Na Bíblia, por sua vez, a narrativa descreve Jahve como proveniente de Edom, onde teria auxiliado os israelitas em conflitos. O texto bíblico apresenta-o como o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que, após moldar o mundo e estabelecer o sol e a lua no firmamento, deu forma aos seres vivos, incluindo os humanos. Em seguida, destruiu a humanidade com um grande dilúvio, poupando apenas Noé, sua família e os animais que o acompanhavam na arca. Por fim, escolheu Abraão, originalmente chamado Abrão,
como patriarca de seu povo. A forma cal inicial da comunidade israelita desenvolveu-se sucessivamente sob a liderança de Abraão, Isaque, Jaco e José, até que os israelitas foram escravizados no Egito, de onde Moisés os libertou, conduzindo-os rumo à terra prometida de Canaã. Contudo, Javinal permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, reservando esse privilégio a Josué, que repartiu o território entre as tribos de Israel. Com o tempo, surgiu o reino de Israel. No panqueal cananeu, a narrativa bíblica sobre Jave é complexa e, por vezes, ambígua, incluindo referências ao deus Elohim. Ela cala Israel. Um trecho do Deuteronômio 32:8-9 ilustra essa conexão, quando o Altíssimo repartiu as nações, quando separou os filhos de Adão, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus, porque a porcal do Senhor e o seu povo, Jaco e a parte da sua herança. Os cananeus, como outros povos antigos, adoravam múltiplas divindades, mas El destacava-se como Deus supremo do céu. Nesse trecho bíblico, El aparece como uma figura que distribui a autoridade entre os deuses sobre diferentes povos, reservando Israel para Jave. Com o tempo, os israelitas elevaram Jave acima de El, transformando-o em sua divindade exclusiva, embora evidencias sugiram que ele já existisse antes como um deus cananeu de menor importância. A relação de Jave com a metalurgia e outro aspecto intrigante. Segundo o estudioso Anson Rainey, Jave era associado a essa atividade, como indicam passagens bíblicas que o descrevem habitando montanhas de cobre Zacarias 6:1 ou sendo comparado a um ferreiro Isaías 54:16. Rainey também destaca semelhanças entre Jave e outras divindades metalúrgicas do mundo antigo, como Ptah, no Egito, Enki, na Mesopotâmia e Cotar-Wakazis, em Ugarit. O deus da metalurgia, em diversas culturas, costuma ser uma figura poderosa, frequentemente envolvida na criação do mundo ou dos seres humanos. A centralidade dessas divindades reflete a importância das fundicões de cobre no desenvolvimento das civilizações antigas. Embora a teoria de Rainey tenha sido questionada, não foi refutada de forma definitiva. A religião primitiva dos cananeus, incluindo os israelitas, baseava-se inicialmente no culto aos antepassados, no qual se venerava o deus do pai ou o deus da casa, além de prestar homenagem aos ancestrais terrenos como forma de fortalecer laços tribais e familiares. Com o passar dos séculos, essa prática evoluiu para a adoração de deuses como El, Asherah, Baal, Mot e Jave. À medida que os israelitas se consolidaram como comunidade em Canaã, buscaram se diferenciar de seus vizinhos, elevando Jave acima de El, a divindade tradicional cananeia. No entanto, ainda não se tratava de monoteísmo, mas de enoteísmo. Reconheciam a existência de outras divindades, embora apenas uma fosse digna de culto exclusivo. Esse período enoteísta estendeu-se durante a época dos juízes, antes da formação da monarquia, e perdurou ao longo do reino de Israel, aproximadamente entre os séculos 12 e XAC. Em 930 AC, com a morte de Salomão, o reino unificado dividiu-se em dois. Ao sul surgiu o reino de Juda, com Jerusalém como capital, e ao norte, o reino de Israel. O primeiro monarca do reino de Israel foi Jeroboão, da tribo de Efraim, que governou até 910 AC. Em Juda, Coboal, filho de Salomão, reinou até 913 AC, conforme registrado nos livros de Reis e Crônicas. Os reinos de Israel e Judá alternaram entre alianças e conflitos até 722 AC, quando os assírios destruíram o reino de Israel. Judá resistiu às campanhas militares assírias, embora tenha sido obrigado a pagar tributos. O domínio assírio chegou ao fim com a ascensão de uma coalizão de babilônios, medos, persas, citas e outros povos, que saquearam Nínive em 612 AC. Os babilônios, então, assumiram o controle de Canaã, sob o reinado de Nabucodonosor II, 605-562 AC. Jerusalém foi conquistada em 587 AC. O primeiro templo foi destruído e os judeus foram deportados para a Babilônia. Em 539 AC, Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém para reconstruir o segundo templo. Durante o período do segundo templo, a Tora foi canonizada e o monoteísmo judaico se consolidou, afirmando a crença em uma única divindade. Textos mais antigos foram revisados para refletir essa visão, embora o monoteísmo estrito só tenha se estabelecido plenamente séculos depois. Essa concepção de Jave como Deus único seria posteriormente adotada pelo cristianismo e, no século VII, pelo islamismo, que o reverenciaria sob o nome de Allah. Nos textos greco-romanos, Jave aparece frequentemente em contextos mágicos. Entre os séculos II AC e VDC, muitas vezes ao lado de divindades tradicionais do panteão clássico. Na Grécia,
Coma e Egito, a figura de Jabe também se entrelacou com as tradições religiosas locais. Para comemorar a conquista da Judeia, o general romano Pompeu cunhou uma moeda que trazia uma imagem interpretada por alguns estudiosos como uma representação de Jave associada a uma versão regional de Baco ou Dionísio. Escritores romanos, como Tacito, João Lidil, Cornélio Labial e Marco Terencio Varral identificaram Jabe com Baco ou Dionísio, efetindo uma tentativa de sincretismo entre as divindades. Os próprios judeus de Roma frequentemente adotavam símbolos pagãos ligados a Dionísio, como tacas de vinho, ânforas, cachos de uva e folhas de eira. Outros autores romanos, como Juvenal, Floro e Petrônio, associaram Jave a Carlus, o deus romano do seu equivalente ao grego Urano. Essas conexões mostram como o culto a Jave, em contextos não-judaicos, era reinterpretado à luz das tradições religiosas dominantes. As festividades e os sacrifícios ocupavam um lugar central no culto a Jave. Três grandes celebrações anuais marcavam o calendário religioso israelita, alinhadas a ciclos agrícolas fundamentais: o Pesach, vinculado ao nascimento dos cordeiros; o Shavuot, ligado à colheita dos cereais; e o Sukkot, relacionado à coleta dos frutos. Embora essas festas provavelmente tenham origens anteriores ao culto monoteísta, elas foram ressignificadas e associadas a eventos centrais da narrativa bíblica. O Pesach, por exemplo, passou a comemorar o êxodo do Egito; o Shavuot, a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai; e o Sukkot, a travessia do deserto. Assim, essas celebrações não apenas reforçavam a identidade de Israel como povo escolhido, mas também reafirmavam a vitória de Jave sobre os deuses egípcios. Quanto aos rituais, os sacrifícios desempenhavam um papel importante, embora sua prática tenha evoluído ao longo do tempo. Muitos estudiosos acreditam que cerimônias como a descrita no Levítico 16, centrada na purificação e no arrependimento, foram introduzidas ou refinadas durante o exílio na Babilônia. Antes disso, era comum que as próprias famílias realizassem os sacrifícios que consideravam adequados, sem uma regulamentação tal rígida quanto a que surgiria posteriormente. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe suas observações nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos que também se interessam pela história de Jave e sua transformação no Deus único do judaísmo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.